Ele semeou continuamente. Falou para Nicodemos que queria falar com ele, que precisava nascer de novo. Ele semeou constantemente. Isaías profetizou a respeito dessa semente. Jesus nunca se casou, nem teve filhos naturais. No entanto, Isaías disse que veria sua semente prolongar seus dias. Apesar de Jesus ter que morrer pelos pecados, ele viria seus filhos na terra. Seus dias seriam prolongados através dessa semente. É um pensamento interessante. Jesus morreu, voltou para o céu, no entanto, habita dentro de nós. Isaías diz que ele prolongará seus dias na terra na semente que habita dentro de cada crente nascido de novo. Ele caminhará na terra novamente, através de nós, sua semente, que será exatamente como ele. A criação inteira aguarda esse acontecimento. Jesus disse que alguns entenderiam isso e dariam frutos 100 por um, outros 40 por um, outros dariam somente 60 por um e nunca veriam a salvação completa. A Bíblia diz que as aves do céu vieram e roubaram a semente de muitos. Nas parábolas, lemos que essas aves são espíritos demoníacos. Mateus 13:4. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Pelas gerações vemos as forças das trevas, demoníacas, o reino das trevas devorar a semente, tentando anulá-la. Temos que entender que Deus reservou o melhor vinho para essa geração. Há verdades escondidas, tesouros encapsulados, guardados debaixo da superfície, estão sendo desvendados em nossos dias. Por 3 anos e meio, Jesus andou na terra, sarando os enfermos, lançando semente de alguma forma. A Bíblia nos diz que o bom semeador é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a semente são os filhos do reino. Ele continuou a semear. Há um povo emergindo na terra que amadurecerá nesses últimos dias. Você deve ver essa verdade antes de poder se apropriar dela. Nesses dias finais, eles caminharão do mesmo modo que Jesus caminhou na terra por 3 anos e meio. Ele prolongará seu caminhar na terra através desse povo. Seus filhos irão por todo o planeta, demonstrando o evangelho do reino por 3 anos e meio. Suas vidas demonstrarão essa nova criação, essa nova raça de pessoas que alcançará a maturidade em Deus. Eles cobrirão a terra e somente então o fim poderá vir. Quando Jesus morreu na cruz e disse que tudo estava consumado, houve um grande terremoto e muitos túmulos abriram. Túmulos dos santos do Antigo Testamento que venceram e caminharam pelas ruas de Jerusalém. A Bíblia nos diz isso. Há judeus que testemunharam que Jesus é o Messias. A Bíblia nos diz que nesses dias Moisés e Elias voltarão à terra e testemunharão ao povo judeu que Jesus é o seu Messias. Não serão somente Moisés e Elias. Haverá muitos judeus messiânicos que testemunharão naqueles dias. Eles testemunharão a nação de Israel. Juntos trarão a última seara e somente então o fim virá. 2 Pedro 3:11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Nessa geração, muitos começarão a se mover e a ministrar no exército de Deus do final dos tempos, simplesmente porque essa semente está amadurecendo na terra. Isaías 8:18. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor, sua semente, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Eles serão para sinais e maravilhas em Israel e todo o mundo. Temos que entender o propósito de Deus para nós. Não vamos nos esconder tentando ignorar as grandes trevas que estão vindo para nós, mas não foquemos nisso. Lembremos-nos de que também há outra coisa vindo, uma geração inteira que se formou à imagem e semelhança de Jesus. Ele andará novamente nessa terra através desse povo, e a glória do Senhor se levantará na igreja como nunca aconteceu antes. Grandes sinais e maravilhas acontecerão. Grande autoridade será dada e milhões de pessoas virão para o reino de Deus. A edificação do templo em Jerusalém será um sinal profético.
Em 1948, a nação de Israel foi formada. No mesmo ano, Deus derramou seu Espírito sobre a Igreja. Grandes ministérios foram levantados, como Billy Graham, Oral Roberts, T.L. Osborne, William Branham, etc. Deus estava restaurando Israel e a Igreja ao mesmo tempo. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias estourou quando estavam celebrando a festa de Pentecoste. No mesmo ano, o movimento carismático começou e houve grandes moveres do Espírito Santo pelo mundo. Após quase 2000 anos, a cidade de Jerusalém veio para as mãos de Israel. Atualmente, muitos líderes do mundo ocidental e islâmico querem dividir Jerusalém, mas isso não acontecerá. Aqueles que tentarem fazer isso, que pressionarem para dividi-la, cairão sob grande julgamento de Deus. Ela voltou para Israel, a sua cidade, é a cidade de Deus, o local na terra que será tocado novamente pelos pés de Jesus. 7 anos depois, no dia da expiação, outra guerra iniciou. Foi terrível. O movimento carismático entrou em declínio, pois Deus estava exigindo um novo nível de pureza e santidade. Lembre-se que foi o dia da expiação. O que acontece em Israel, acontece na Igreja. Miqueias 4:1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão uma guerra. Ele está falando sobre o reinado milenar de Cristo. Esse templo deve ser edificado, pois dali sua lei sairá. Parece mais como uma universidade, um centro de ensino, mas é a casa de Deus. Ele ensinará seus modos às nações, repreenderá muitas delas. Várias coisas serão ensinadas daquele lugar, o monte do Senhor. Miqueias profetizou sobre os últimos dias, os dias em que vivemos. Quando esse templo for construído, será um sinal. É um grande evento em Israel. Quando isso acontecer, será um sinal de que a casa espiritual do Senhor será terminada. Nós somos a casa do Senhor, isto é, que chegamos à maturidade e a glória do Senhor virá ao seu templo. Estará sendo edificado literalmente em Israel, mas também estamos sendo, pois somos seu templo, e a sua glória nos encherá. Paulo disse: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Ele estabeleceu os fundamentos, mas a edificação será terminada nesses dias finais, nessa última geração. Essa casa espiritual será completa em muitos. Muitos serão conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado. Em inglês, lê-se por completo em vós. A semente que foi plantada no início finalmente amadurecerá, alguns dando 30 por 1, outros 60 por 1 e outros ainda 100 por 1. Esse grupo de 100 por 1 é o que pregará o evangelho final para todas as nações do mundo. É uma nova raça de pessoas nessa terra. Estará livre de doenças, enfermidades e morte. O sinal de que esse povo está prestes a ser liberado na terra é a edificação do templo em Jerusalém. A videira é a igreja e a figueira, Israel. Jó 2,22 diz que serão restauradas juntas. Aleluia! Nem todos chegarão a esse nível de maturidade, mas o convite está aberto a todos. Temos que permitir que essas verdades entrem no fundo do coração, que encontrem um bom solo e desenvolvam raízes. Durante as eras, poucas pessoas entenderam essas verdades. Poucos.
Mas o tempo chegou onde as verdades que estavam ocultas até o final dos tempos estão sendo reveladas. Deus disse que as manteria escondidas até o final dos tempos. Como já mencionei antes, Deus não esconde a verdade de você, mas para você. Você deve buscar, desenterrar, perguntar, bater. Isso vem através de revelação, que é algo progressivo. Isso é notado pelas épocas. Há um grupo de pessoas que estão vivas atualmente e nunca verão a morte. Você está esperando morrer ou ver a vinda do Senhor? Deve haver um grupo de pessoas que chegará à maturidade antes do Senhor voltar, pois Ele está voltando para uma igreja perfeita, sem ruga nem mancha. Não ficamos sem ruga nem mancha quando chegamos ao céu. Isso é algo obtido aqui na terra antes da volta do Senhor. Qual é a tua direção? O que está em teu coração? Qual é o teu foco? A semente está começando a surgir vagarosamente na terra e está chegando à sua plenitude. O Senhor quer que você faça parte disso. Ele está montando um grupo de pessoas que finalmente encerrará essa tarefa. A palavra que foi declarada no jardim, que a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, Jesus a cumpriu parcialmente. Tecnicamente, ele a cumpriu por inteiro. Mas nós, seus filhos, temos que terminar essa obra e vencer o reino das trevas nessa terra. Uma geração a fará. Espero que essas verdades tenham solo rico em tuas vidas. O espírito de incredulidade é tão forte e muitos que estão ouvindo isso agora acham que não pode ser assim. Mas muitos de vocês dirão: sim, estou ouvindo o que você está dizendo, o que a Bíblia está falando ser possível. É possível. Somos a última geração e podemos vencer a morte. Podemos chegar à posição de transfiguração, onde nos tornamos imunes a todas essas coisas, onde Salmo 91 se torna uma realidade, onde estamos salvos da seta que voa de dia, da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido, porque você é um novo tipo de povo que surgiu na terra. Oremos. Senhor, oro por todos aqueles que estão ouvindo isso hoje. Senhor, oro para que o Espírito da verdade e revelação agarre em seus corações, que a vida resultante do viver na palavra viva traga-lhes entendimento. Oro por cada pessoa que está ouvindo isso hoje. Oro para que os corações estejam abertos para receber e entender. Oro para que não caiam pela beira do caminho e não produzam somente 60 por 1, 40 por 1, mas que cheguem à maturidade plena nessa época, nesse dia, pela graça e poder de Deus, porque eles creem. O Senhor virá para uma igreja perfeita, sem ruga nem mancha, em uma nova criação que finalmente alcançou a plenitude na terra. Obrigado, Senhor Jesus. Amém.